A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que temos por tema Voltados os olhos para a bendita esperança. E hoje nós vamos falar sobre a nossa maior esperança. Como diz o louvor o 300 de nossa harpa cristã, nossa esperança é a sua vinda, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos entrar para o nosso assunto que é muito importante para os dias de hoje. Como o nosso tema da lição já aborda, nós vamos falar sobre a nossa bendita esperança. E vamos citar hoje, começando já a citar, duas esperanças são aludidas nas Escrituras, ou melhor dizendo e esclarecendo, para dois povos. Estou distinguindo dois povos, mas a gente mais a miúdo vai entender que o significado é para um só. Mas, pois bem, então duas esperanças são aludidas nas Escrituras, ou seja, uma esperança para um povo e esperança para outro povo. Vamos começar com a esperança para o povo de Israel. A gente precisa lembrar aqui o povo de Israel no Antigo Testamento, quando eles passaram por todas as agruras e dificuldades que eles viveram, e sendo levado ao cativeiro, vários cativeiros que eles passaram, mas o mais importante e significativo foi o cativeiro babilônico, a qual eles passaram ali por 70 anos, e após aqueles 70 anos, em 538 ou 39, antes de Cristo, eles começaram a retornar para Jerusalém. Então, o povo de Israel, com esse período, começou a nutrir algumas esperanças, algumas coisas em seus corações. E isto nós vemos por algumas profecias que são citadas no Antigo Testamento. Você pode observar comigo que todas as profecias, principalmente dos profetas menores, todas as profecias vão mostrar juízo, mas logo após, no final do livro, todos os livros, eles vão apontar para uma restauração do povo judeu. Todos os profetas menores, eles vão profetizar falando diretamente do dia do Senhor, mas automaticamente eles vão apontar uma restauração para o povo de Israel. Então, primeiro ponto é o seguinte: primeira esperança da inauguração do reino milenial com o advento da vinda do Messias. Então, qual é a esperança do povo de Israel? Eles estão esperando o reino milenial, que representa o advento da vinda do Messias, que abarca a restauração de Israel e o cumprimento de algumas profecias do Testamento primeiro, tá? do Primeiro Testamento, se você assim quiser. Então, vai se cumprir com o advento da vinda do Messias o cumprimento de algumas profecias que foram ditas no Antigo Testamento. Então, por que eu falei Primeiro Testamento e não falei Antigo Testamento? Por causa disso. Porque a gente precisa tirar um pouco de nossas mentes e corações essa ideia que é Antigo Testamento. Porque Antigo Testamento significa que está velho, que não serve mais. Aí você vai ouvir até algumas pessoas dizerem: não, o que serve para nós é o Novo Testamento. Mas nós temos muito mais profecias no Antigo Testamento que não se cumpriram do que a profecia do Novo. Chamou tua atenção? Vai ler o Antigo Testamento que você vai encontrar isso. Então temos diversos. Então nós falamos Primeiro Testamento e Segundo Testamento, porque o primeiro não anula, o segundo não anula o primeiro. Os dois juntos se completam e nenhum anula o outro. Vale você observar isso. Mas seguindo. Segundo ponto, a igreja tem semelhante promessa com objetivos diferentes. Os objetivos das promessas da igreja, ela segue a mesma pungência dos objetivos das promessas para Israel. Só que a igreja, ela vive e se adequa a um ângulo diferente, mas da mesma promessa. As promessas de Deus para Israel são as mesmas promessas que agora alcança a igreja. Porque até vale observar
você, algum professor, pode até questionar e discordar de mim, mas se você, quando lê Romano, fala que a igreja é tido como o novo Israel de Deus, então o que as promessas que Israel tinha ou teve, recebeu no passado, é passada para a igreja hoje no presente, e a igreja desfruta desta promessa, não só de forma espiritual, mas com a necessidade de seu cumprimento de uma forma física e material. Por exemplo, só para que você tenha ideia do que as promessas de Israel são promessa para nós também. A gente vai encontrar no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 12, ele falando da ressurreição. E hoje, essa ressurreição está falando para o judeu. Hoje, essa ressurreição é a esperança da igreja. A gente encontra isso em 1 Coríntios capítulo 15. Então, aquilo que foi aplicado a Israel, hoje estende-se a nós. Tá? Não anula o que foi Israel. Como eu disse, estende-se a nós, mas não anula aquilo que foi dito e proclamado ao povo de Israel. Para a igreja, o reino milenial tem duração. Para Israel, não terá fim. Para os judeus, o Messias significa livramento dos povos opressores e juiz das nações impenitentes. Para o cristão, a igreja, algumas coisas, por mais semelhantes que sejam, elas vão seguir para caminhos e comportamentos e pontos um pouquinho diferentes. Mas, contudo, o significado, quando a gente vai aplicar, é o mesmo. Por exemplo, eu citei aqui que o milênio para a igreja ele tem duração de 1000 anos. Só que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que o reino de Cristo, ele será eterno. Ele não terá fim. Para a igreja, falando para a igreja, estou falando dentro da teologia contemporânea que a gente tem no Brasil, em alguns manuais de teologia sistemática, cursos, etc. Então, o entendimento é esse. Mas, para Israel, o reino é eterno. Então, tem essas diferenças. Então, para Israel, eles pensam o seguinte, que o Senhor vai vir para livrar ele dos seus opressores e das nações impenitentes. Para a igreja, eles pensam de forma um pouquinho diferente. Segue a mesma forma? Segue o mesmo parâmetro? Sim, a gente tem opressões, tem povos opressores que têm oprimido igrejas e ministérios ao longo do mundo, das nações, mas nosso objetivo maior não está vinculado a esse pensamento material. Eu não estou dizendo que Israel está errado, só estou fazendo o apontamento. Para a igreja, a vinda do Messias representa a salvação da alma e plena restauração do corpo. Essas diferenças não nos afastam, mas nos unem. Então, para a igreja, a vinda do Senhor é para restaurar a alma e o corpo. Nós sairemos do nosso corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então, essa é a esperança da igreja. Para Israel, a esperança é ele vir dominar os inimigos, como a gente encontra nas outras passagens citadas nas Escrituras. Então, todas essas diferenças, pequenas diferenças que nós citamos aqui, não nos afasta de Israel, não nos afasta do pensamento do Antigo Testamento, mas nos une. Por quê? Da mesma forma que eles pensam de Deus, nós devemos assim até pensarmos e entendermos, porque por mais que a gente pense no sentido espiritual, nós queremos sempre ser libertos, salvos por Deus das opressões físicas e materiais. Então, da mesma forma que eles pensam, a gente pensa, só que o nosso ponto maior é a restauração da alma e do corpo. Então, eu escrevi aqui, Jesus derrubou a parede de separação, está citado em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Agora somos um só povo, numa só esperança. Qual é a nossa única esperança? O que concordamos
com Israel. Concordamos com Israel que estamos esperando a vinda do nosso Senhor. Estamos esperando a vinda do nosso Messias. Para Israel, é o Senhor, é o Messias. Para nós, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou, e agora está assentado à destra de Deus. Nós vamos tocar aqui rapidamente em alguns pontos que está registrado em Mateus capítulo 24, versículo de número 5 em diante. Eu vou ler o versículo 5, os demais a gente vai estar fazendo pequenas citações aqui. Diz assim, Mateus 24, 5: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amado, o que a gente precisa observar com esse ponto aqui de nossa esperança? A gente precisa observar o seguinte: observar que, primeiro, a igreja da atualidade não está esperando Jesus. Eu achei engraçado, e de repente você pode até achar que eu estou zombando, que eu estou brincando. Não é isso não, é sério. Eu estou rindo para não chorar. Nós não estamos esperando Jesus. A Bíblia vai apontar em inúmeras passagens que bem-aventurado é aquele servo que, quando o seu Senhor chegar, encontrar vigilante, encontrar prudente, encontrar fazendo assim. A Bíblia até vai salientar em outras passagens, dizendo o seguinte: porventura, quando o Senhor vier, achará fé na terra? É difícil, né? Meio complexo. Então, o que nós vemos no decorrer do tempo da igreja, da vida da igreja e da conduta da igreja, é que a igreja não está com esse fervor latente da vinda, da volta de Jesus, para tirar-nos deste mundo e nos fazer morar com Ele, com um corpo incorruptível. Aí, se você perguntar, fazer uma pesquisa nas igrejas, quem está esperando Jesus para hoje, ele fala: não, para hoje não, estou esperando Jesus para daqui a 5 anos, porque eu tenho que terminar a minha faculdade, eu tenho que casar ainda não casei, eu tenho que ter filho porque ainda não tive. Então, as esperanças deles, os intentos dos corações dos seres humanos, hoje eu estou falando dos seres humanos, estou falando dos cristãos, de dentro de igrejas, hoje está envolvido naquilo que é material, naquilo que eles veem, naquilo que eles apalpam, e não na esperança da vinda do Filho de Deus. Não existe isso no coração do crente. Mas eu estou generalizando? Estou generalizando, mas a gente encontra uns poucos, uns pequenos remanescentes dentro de nossas respectivas igrejas. Por mais que seja duras as minhas palavras, é plena e absoluta realidade. Então, a Bíblia vai dizer aqui, voltando ao texto, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então, a nossa esperança é vindo do Senhor, só que a igreja ela tem olhado para os acontecimentos do mundo, e principalmente nós aqui do Brasil, para os acontecimentos do Brasil, para pensar, não, Jesus está voltando, igual agora a era do Covid. O povo está pensando, será que o Covid representa os princípios de dores? Pode ser ou não ser. Por que algumas pessoas perguntam se o Covid está representando os princípios de dores? Eles perguntam isso porque, se eles vão pensar em querer orar, eles vão pensar em querer ler a palavra, eles vão pensar em querer ser crente. Isso eu estou falando dos crentes. Mas se não for, tá bom, vamos esperar um pouquinho que ainda não é. Só que eu quero aqui ressaltar, vou ler, vamos seguir a leitura aqui, mas eu vou ressaltar algo aqui interessante para a nossa compreensão e crescimento. Os sinais da vinda de Jesus. Todos os sinais já aconteceram em proporções menores ou até em momentos não esperados. Vou parar aqui rapidinho antes de seguir. Quando eu cito aqui que já aconteceram em proporções menores os sinais, eu estou querendo dizer que há séculos passados esses sinais aconteceram. Isso que eu quero dizer. Mas vamos ao texto. Jesus, aqui o texto vai dizendo que se virão muitas pessoas, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Irmãos,
você às vezes está esperando isso materialmente falando. Claro que a gente tem algumas pessoas que falam eu sou o Cristo, e você nitidamente percebe que ele não é o Cristo e não vai seguir essa pessoa. Então, eu sou o Cristo, a gente pode associar aqui a pessoa ao texto, a outro texto que vai dizer que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então a gente pode fazer a união desses dois versículos para termos uma melhor compreensão. Por quê? Porque se eu falar que sou o Cristo, você vai falar, vai rir da minha cara, vai zombar de mim, vai falar, deixa de ser bobo, para com isso, palhaçada, e não vai me ignorar. Mas se eu falo que estou vindo em nome do Senhor e faço sinais e maravilha, é muito mais fácil você me seguir, é muito mais fácil você me acompanhar. Então é isto que pode acontecer. Vamos lá. Já tivemos muitos sinais que a Bíblia vai representar. Vamos ao primeiro ponto aqui, para a gente seguir. Muitos vindo em nome de Jesus, como já citei, Mateus 24:5. Segundo, rumores de guerra e guerras. Isso levaria a uma nação se levantar contra a outra. E eu coloquei aqui o que isto vai ocasionar. Uma nação se levanta contra a outra, o que vai ocasionar? Vai ocasionar fome. É isto que vai acontecer. Então, a gente precisa entender que isto pode sim acontecer no futuro, mas que essas coisas já aconteceram no passado. Eu preciso olhar para o passado, para a história e observar que isso já aconteceu. Vamos lá. Então, o que isso pode ocasionar? Fome. Até que elementos causados pelos seres humanos? Então, aqui, terremoto, guerra, guerra, rumores de guerra, essa questão toda é tudo causada pelo homem. Tá? Reflete as atitudes e comportamento do homem. Então, pertes e terremotos são abalos da própria natureza. Então, a natureza que vai produzir isso. Então, a gente tem registrado isso em Mateus capítulo 24, 6 e 7. É onde a gente vai encontrar. Vamos para a nossa conclusão. Estamos já terminando. Daqui a uns minutos a gente vai estar terminando. Diz assim: quando lemos que tudo isso só é princípio das dores, o que passa na sua cabeça quando você lê que tudo isso é só princípio de dores? E o princípio de dores na Bíblia está falando de uma mulher grávida, representando uma mulher grávida. A gente precisa ressaltar o seguinte, que Jesus, em Mateus, ele divide os fatos. O texto em Mateus está dividido, começando com um princípio inicial e outro princípio, e logo após um ponto mais complexo, que não necessariamente significa que aquele ponto complexo se teve o seu ponto cabal, conclusivo, no período apostólico. Então, a gente, por exemplo, vê nitidamente no primeiro século tendo o cumprimento da profecia de Jesus, de perseguições e outros acontecimentos. Então, a segunda parte, ela tem uma pungência maior e mais objetiva que pode nos alcançar. Mas deixa eu seguir a leitura aqui e a gente daqui a pouco está terminando. O que se passa em nossa cabeça é uma continuidade dessas dores. Jesus, em seu relato, divide os fatos em duas partes distintas, sem tempo determinado, em que os escolhidos vão passar. Então, a igreja hoje no Brasil, a maioria das igrejas no Brasil, entende que o arrebatamento vai acontecer e vai ser antes da tribulação. Mas eu vou aproveitar que eu estou aqui perto. Mateus 24 vai dizer o seguinte: porque surgirão falsos profetas e falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
Aqui, se fosse enganar um qualquer crente aí que não tem compromisso com a palavra e com a verdade, a gente até deixaria passar. Mas a questão aqui que enganaria até os escolhidos. O que eu quero dizer é que a boa parte da tribulação aconteceu nos primeiros séculos da era cristã e na Idade Média, com as grandes perseguições e a Inquisição Romana. O restante é para nós. E o final, ou a parte final da tribulação, é para nós, tá? E está às portas vindas do nosso Senhor Jesus. Então o que eu quero concluir aqui com você? Quero concluir com você que parte das palavras de Jesus aqui em Mateus, que a gente encontra, e outras passagens, a gente teve o cumprimento no início da era cristã. Quando você ler Apocalipse, você vai ver registrado toda essa perseguição dentro da história, e a gente vai ter alguns repetecos de proporções menores, de perseguições locais, sendo perseguidas algumas igrejas, alguns líderes da Igreja do Senhor. Mas tivemos também, na Idade Média e outros períodos, outras perseguições importantes, a qual muitos cristãos foram perseguidos, mortos, por causa do Evangelho. Então, se nós estamos pautando a nossa esperança da vinda de Cristo nos sinais, devemos estar esperando o Cristo para hoje. Devemos estar esperando o Cristo para agora. Devemos estar consciente que o nosso Senhor está à porta e que o meu comportamento e atitude deve mudar. Porque se eu não mudar as minhas atitudes, não orar, ler a palavra, me consagrar e obedecer os mandamentos do Senhor, nosso Senhor Jesus vai voltar, como diz aqui o texto de Mateus capítulo 24, versículo 44, que diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, não vai ser na hora que nós estamos planejando, mas vai ser na hora em que Jesus tem planejado, que Deus Pai tem planejado. Como a gente encontra em Mateus 24, 36, que vai dizer o seguinte: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, unicamente o Pai. A única pessoa que sabe que o dia da vinda de Jesus é o próprio Deus Pai. Eu quero aqui terminar a minha fala com esse ponto crítico aqui deste versículo e fazendo um paralelo com o outro. Quando a gente lê em Mateus 28, a gente vai encontrar registrado o seguinte: Jesus, ele vai falar isso aqui, versículo 18 vai assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Alguns podem pensar assim: não, então ele tem todo o poder, ele conhece o dia da sua vinda. Só que se Jesus falou aqui que não sabia e logo após ele diz que sabia, seria óbvio, seria esclarecedor. Porém, ele não tocou mais no assunto sobre a questão dele saber o dia da vinda. Quando os discípulos fazem a pergunta para ele, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele fala o seguinte, que não cabia aos discípulos saber o que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Então, o que a gente entende aqui, e podemos falar para você, que Jesus Cristo não sabe o dia da sua vinda. Quem sabe é unicamente o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Tenhamos em mente a necessidade de esperarmos Jesus para agora, porque Jesus está à porta e está prestes a voltar para restaurar e edificar
a sua própria igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa aula. Eu quero orar por você. Deus abençoe esse professor, essa professora que estará ministrando esta aula. Que este material lhe sirva como apoio e que ele possa, dentro desses temas e alguns pontos aqui citados, desenvolver e acrescentar e assim fazer que a sua aula seja uma aula edificante e proveitosa em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus lhe abençoe. Tenha um ótimo domingo, uma boa aula na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.